Olá, tributaristas! A pauta de hoje é auto de infração e eu vou compartilhar 4 fases estratégicas para te ajudar a organizar essa atividade que é tão recorrente na prática tributária. E você pode usar esse material também para treinar a sua equipe. Se vocês passam aperto com prazo, com cronograma de trabalho, com dificuldade para definir a estratégia, para orientar o cliente em relação aos próximos passos quando se aproxima o fim, o encerramento do processo administrativo, fique até o final, que você vai conseguir visualizar uma metodologia que vai trazer mais segurança e eficiência para a sua rotina de trabalho. Bom, então são 4 etapas que devem seguir essa ordem sequencial para, de forma muito clara e organizada, garantir um trabalho muito mais eficiente. E como a gente começa? Fazendo uma triagem e a formalização de uma análise preliminar. Aqui, o objetivo é transformar toda aquela quantidade de informações que geralmente vem no auto de infração, nos seus relatórios, nos demonstrativos, em um resumo organizado, estruturado, com as principais informações e, principalmente, a conferência do prazo de defesa. Então, a gente vai consultar a data de ciência do contribuinte. Se a gente não tem acesso ao sistema do processo administrativo, a gente vai pedir para o cliente a cópia desse arquivo oficial que está dentro do processo administrativo e é a partir dele que a gente vai fazer a checagem do prazo. Não podemos confiar numa informação por escrito no WhatsApp ou no e-mail, porque isso pode atrapalhar a comprovação da tempestividade. Bom, com acesso a essa informação oficial da data de ciência, verifique a legislação também oficial para conferir qual é o prazo aplicável para aquela defesa e qual é a forma de contagem, se é em dias úteis, se é em dias corridos, se são 10 dias, 15, 20, 30, a legislação vai variar aí, a depender se ela for federal, estadual ou municipal, ou também a depender da matéria do tributo, pode ter alguma diferença. Então, fez essa confirmação, conferiu o prazo, compartilha com o cliente ou com a sua equipe, organiza ali as informações oficiais para você compartilhar essa contagem, compartilhar o marco final que aquela defesa tem que ser apresentada, porque traz um senso de urgência para todo mundo, ou pelo menos deveria trazer. Bom, além disso, o que você pode fazer? Agenda no calendário, coloca no seu caderno, no seu sistema, anota um lembrete no calendário do celular, deixa esse prazo anotado, coloca no convite as outras pessoas da equipe, quem mais estiver envolvido nesse trabalho, porque fica todo mundo ciente ali, consegue acompanhar de forma recorrente o prazo final. E a partir desse prazo, você vai conseguir organizar o cronograma de trabalho, definir ali mais ou menos quantos dias pode durar cada etapa, né, de pesquisa, de análise dos documentos. Você vai fixar o prazo para o cliente também te devolver algumas informações, encaminhar alguns documentos, então o cronograma de trabalho vai depender da conferência desse prazo. E aí, esse cronograma, ele tem que considerar todas as etapas até a realização do protocolo. E é claro, depois você vai continuar acompanhando o processo para confirmar os desdobramentos, mas nesse primeiro momento, o objetivo é organizar tudo que é necessário até o protocolo. Nessa primeira fase, você vai fazer uma análise preliminar. Não adianta tentar sair investigando tudo de forma profunda, porque as informações são muitas e às vezes o tempo ele não permite uma análise aprofundada desde o primeiro momento. Você precisa fazer essa triagem e organizar as principais informações para você distribuir com a equipe ou para você mesmo sistematizar o seu trabalho e organizar a preferência ali por temas mais relevantes. Aqui, de forma bem rápida, tenha sempre um checklist dos requisitos obrigatórios para facilitar essa conferência. Faça uma análise de subsunção. Muitos tribunais administrativos já confirmam a nulidade do auto de infração quando não existe uma correspondência exata entre o fato que foi descrito e a norma que foi capitulada, né? A descrição legal da infração e da penalidade, quando elas não são correspondentes entre elas ou com um fato, a gente tem uma possibilidade de configuração da nulidade do lançamento.
verifique sempre a legislação aplicável frente aos períodos da autuação, porque a gente sabe que a legislação muda muito. Faça uma conferência, porque pode ser que algum período ali daquele lançamento esteja decaído, né, que não tenha sido formalizada a cobrança no prazo de 5 anos. Confirme a legitimidade do sujeito passivo, faça uma análise preliminar do cálculo, analise qual é a documentação necessária para você validar ali, verificar as informações que foram colocadas no lançamento. Se você não domina ainda o básico das obrigações acessórias e dos documentos fiscais, a gente vai deixar um link aqui na descrição para você acessar o nosso material, porque ele pode te ajudar. Ele traz um mapeamento geral das principais obrigações e dos principais documentos, e lá você vai entender a finalidade de cada um, a correlação com os tributos, com as matérias mais discutidas. E também, nesse primeiro momento, você consegue fazer uma análise de eventuais vícios do lançamento. Bom, no segundo momento, você vai aprofundar aquelas informações iniciais que foram mapeadas. Então, aqui, qual é o objetivo? É realizar uma espécie de auditoria, um teste de conformidade do auto de infração. Nosso objetivo aqui é tentar levantar as inconsistências para afastar a validade do lançamento. Então, você vai checar, a partir dos documentos do cliente, as informações do auto de infração para verificar se existem inconsistências. Com as pesquisas iniciais, você já vai direcionar uma pesquisa mais aprofundada para levantar ali o entendimento administrativo sobre aquelas matérias. Vai estudar os casos semelhantes para verificar ali se algum documento está faltando para ajudar na análise, qual é o entendimento administrativo para você indicar a probabilidade do êxito nessa discussão. Salva ali, organiza todos os resultados da pesquisa, coloca numa pasta, elabore tabelas comparativas para você ir analisando os resultados e organize todos os documentos e as principais peças do processo para compartilhar com a equipe, para compartilhar com o cliente, com o contador, para essa segunda fase comportar aí uma análise geral de validação das informações. Num terceiro momento, a gente já analisou com profundidade, já identificou as matérias e aqui a gente vai alinhar a estratégia do caso, vai definir a estrutura da defesa, vai elaborar a defesa, organizar os documentos. A gente precisa de um tempo ali para fazer a revisão da minuta ou encaminhar ela para uma revisão final. Hoje em dia, com inteligência artificial, é fácil afastar erros gramaticais, erro de digitação, a gente consegue melhorar a fluidez do texto, tirar palavras desnecessárias, deixar um trabalho bem objetivo, bem direcionado ali para o que a gente tem de melhor, né, da nossa estratégia. É fundamental conferir a lista dos documentos, identificar ali, antes de realizar o protocolo, a nossa eventual familiaridade com aquele sistema, os requisitos, as exigências específicas para a realização do protocolo, e aí a gente já caminha para uma fase final ali de eventuais ajustes para o protocolo ser realizado preferencialmente antes do fatal. A gente sabe que dá um desespero danado, né, deixar para o último dia, então o ideal é que dentro do nosso cronograma a gente coloque 1, 2 dias antes do fatal, isso, né, no cenário ideal, não sendo possível, fazendo no último dia, dentro do horário limite, o prazo vai ser cumprido de forma tempestiva, e isso é fundamental. A tempestividade é melhor uma impugnação, uma defesa não tão bem feita, mas tempestiva, do que uma maravilhosa intempestiva, né? A tempestividade é fundamental para suspender a exigibilidade e garantir aí que o processo administrativo vai transcorrer com toda a sua regularidade até a última instância. Última etapa é acompanhar o processo administrativo para avaliar ao final os desdobramentos da decisão. E aí a gente precisa dominar ali o processo administrativo para acompanhar ele muito bem até o final e também para conseguir orientar o cliente em relação aos próximos passos. E aí vai depender, né, do resultado dessa decisão administrativa em última instância. Se o cancelamento for integral da cobrança, é o melhor dos mundos, né?
porque aí a gente encerra a discussão, vai ter o cancelamento total do lançamento, é a melhor notícia possível. Se for parcial, a gente precisa avaliar os efeitos em relação à parte que não vai ser cancelada, e a mesma coisa acontece se houver a manutenção integral da cobrança. Nesse caso, a gente precisa alinhar com o cliente os próximos etapas, porque quando quando não acontece a extinção integral, o débito que permanece vai ficar ativo em algum momento se ele não for parcelado, negociado, né? Ou se não houver uma ação específica ali para buscar o cancelamento na esfera judicial. Bom, quais são as medidas possíveis para o cliente? É pagar se esse for o caminho desejado, ou se o prognóstico da esfera judicial não for bom, e aí tem que avaliar algum programa de negociação, uma transação, um NJP, algum parcelamento com um desconto especial. E não havendo a possibilidade de pagamento, ou não havendo essa orientação, porque existe um prognóstico interessante para discutir judicialmente, ou o cliente não tendo condições e sendo a alternativa tentar manter a suspensão da exigibilidade na esfera judicial, a gente precisa pensar aí numa eventual apresentação antecipada de garantia, ou no ajuizamento de uma ação anulatória, ou aguardar a execução fiscal para opor embargos à execução fiscal, ou exceção de pré-executividade, se a gente achar que tem matérias de ordem pública que não demandam produção de prova, né? E se a gente tiver toda a documentação necessária para comprovar ali o nosso tema, que acaba ficando um pouco restrito, mas há casos, sim, que é viável a apresentação de uma EPE para discutir a ilegalidade ou alguma nulidade daquela cobrança. Então, é muito importante avaliar todos os impactos que o cliente vai ter com essa notícia da manutenção da cobrança e definir a estratégia mais eficiente para assegurar o exercício regular, né, da atividade pelo cliente, com a emissão da certidão e sem nenhum óbice à sua atividade. Bom, essas 4 etapas eu tenho certeza que elas vão trazer mais eficiência para o seu trabalho, vão trazer mais previsibilidade, e com esse cronograma você consegue encaixar as outras atividades no dia a dia sem deixar um auto de infração, que é um tema tão importante para o cliente, né, para o contribuinte, porque aquele débito pode impactar de forma muito profunda ali as suas atividades. Então, continue nos acompanhando e te vejo na próxima pauta.